Olá pessoal, tudo bem? Você que irá prestar o concurso ao curso de formação de oficiais QOPM da Polícia Militar do Estado de Pernambuco e está se preparando para esse concurso. Hoje eu venho gravar essa aula demonstrativa do curso Direito Penal Militar. Essa é uma aula que vai fazer com que você reflita se é necessário comprar ou não o curso para lhe ajudar a preparação para esse concurso. A metodologia que iremos adotar nessas aulas serão o seguinte: eu já gravei outras tantas que estará disponível na plataforma. E essa é uma aula demonstrativa, assim como igual a todas as outras que já estão disponíveis. Essa é uma aula demonstrativa explicando como é nossa metodologia para ajudar a você a obter o conhecimento necessário e garantir a tão sonhada aprovação. Vem cá, vem comigo, vem ver como é a nossa metodologia. Primeiro ponto, a nossa metodologia ela é interdisciplinar. Iremos estudar as disciplinas de forma progressiva e relacionadas. Iremos estudar o direito constitucional com o direito penal de forma integrada. Iremos estudar o direito penal com o direito penal militar de forma integrada, de forma interdisciplinar. As aulas serão disponibilizadas de forma progressiva e com um método interdisciplinar, estudando o direito constitucional, lembrando dos institutos do direito penal militar e do direito penal, estudando o direito constitucional, lembrando dos institutos do direito administrativo e dos direitos e garantias fundamentais, estudando português, lembrando dos tópicos de dissertação, estudando informática, lembrando dos tópicos de estatística básica. Isso é o estudo com uma metodologia interdisciplinar, além do campo visual, do campo tecnológico que iremos adotar. O campo tecnológico é esse. Olhem para mim agora, e agora vocês têm na sua tela, eu aqui falando com vocês, e temos as anotações. Iremos escrever para que vocês anotem. Iremos destacar os artigos importantes e fazer anotações aqui junto com você. Eu irei te dizer que o artigo 183, do Código Penal Militar, juntamente com o artigo 187 e 189, são artigos importantes que você deve estudar. Você não só ficará estudando dessa forma comigo, mas também irá observar outros pontos importantes, como, por exemplo, pessoal, irá ficar olhando só a tela. Há momentos que vocês irão ver apenas a tela e eu irei anotar os artigos concernentes a essa tela. Há momentos que vocês irão anotar junto comigo no seu vadimeco e há momentos que vocês irão perceber as explicações dos professores aqui durante as aulas. É de fundamental importância que durante todas as aulas vocês tenham o vadimeco em mãos. É importante que vocês observem os artigos mais importantes que não só eu irei indicar, mas também os outros professores. Essa é uma aula demonstrativa. Teremos espaços para fazer marcação. Teremos momentos que iremos ficar juntos, eu aqui e vocês me acompanhando nas anotações.
iremos marcar a lei mais importante e mais atual que modificou o artigo 9º do Código Penal Militar, a Lei 13.491. Como era a redação anterior dessa lei e o que trouxe de novo essa lei para o ordenamento jurídico, sobretudo para o direito penal militar? Eu irei te trazer para cá para nós conversarmos um pouco sobre essa ciência que você, candidato ao concurso de oficiais QOPM da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, não estudou na faculdade, Direito Penal Militar. O Direito Penal Militar, que nas aulas passadas eu já mencionei, faz parte das ciências penais e é um direito penal muito específico. Um direito penal que possibilita ao policial militar ou ao militar das Forças Armadas serem presos sem estar em flagrante delito ou sob o manto de uma ordem judicial expelida por uma autoridade competente durante as investigações policiais. Mas você deve saber que são nos casos apenas que praticam crimes próprios militares. O artigo 18 do Código Penal Militar, ele tem a sua constitucionalidade mitigada. Ele é parcialmente constitucional e por conta disso eu posso dizer que apenas os militares que praticam crimes militares próprios podem sofrer esse tipo de prisão. Esse tipo de prisão na fase pré-processual, durante as investigações, sem estar em flagrante delito e sem estar sob o manto da ordem judicial de autoridade competente. Essa é uma aula demonstrativa, mas nós já iremos ver alguns assuntos. Observe em sua tela. Essa é uma aula demonstrativa onde você terá uma metodologia interdisciplinar. Veja, observe que lá na Constituição, com o professor Rafael Borba, você irá estudar a possibilidade do militar ser preso sem estar em flagrante delito ou sob o manto de uma ordem judicial de autoridade competente, de um juiz. Você irá estudar lá em Direito Constitucional, ao mesmo tempo que as aulas serão liberadas aqui no Direito Penal Militar e iremos falar sobre o conceito de crime militar. E iremos falar sobre o conceito de crime militar aqui, previsto no artigo 9º, que agora iremos tratar do artigo 9º, inciso 3 do Código Penal Militar. Já fiz as devidas marcações. O artigo 9º trata dos crimes militares em tempo de paz, porque o artigo 10 tratará dos crimes militares em tempo de guerra. E esse tópico não é importante para vocês. O importante para vocês é os crimes militares em tempo de paz. O inciso 3º traz algumas alíneas que nós devemos vencê-las. No tocante a sujeitos especiais, militares da reserva, reforma ou por civil, civil são aquelas pessoas que não são militares, tranquilos? Que praticam contra as instituições militares. Essa aula aqui, essa aula demonstrativa, é a continuação das tantas outras que já foram gravadas. Nas outras aulas que já gravamos, utilizamos o mesmo método de ensino, interdisciplinar. Utilizamos a dialética socratiana. Utilizamos o que há de mais novo e os recursos tecnológicos para que você obtenha sucesso no seu concurso. Observe lá. O artigo 9º, inciso 3º, traz os agentes que estão executando o crime ou que executam um crime militar. São agentes específicos da reserva, reforma ou civil contra a instituição militar. A observação 1 que eu faço da linha A do inciso 3º é a seguinte: os crimes podem ser definidos no CPM
que podem ser crimes impróprios ou próprios. Esse conceito de crimes próprios e impróprios já vimos na aula anterior. É necessário que vocês assistam todas as aulas para entender essa aula demonstrativa, que é a continuidade do curso de Direito Penal Militar para o seu CFO, para o concurso ao curso de oficiais QOPM, oficiais que poderão chegar a comandantes gerais, a comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Eu estou aqui para convencer você a necessidade de adquirir um curso, de adquirir uma disciplina, que tenha professores que, além de ser militares, são de formação professores, ou professores que um dia já foram militares e hoje são analistas judiciários do Tribunal de Justiça de Pernambuco, do Tribunal de Justiça do Tribunal Federal da 5ª Região, que seja mestrado em Direito, que seja especialista em matemática, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. A ideia aqui é criar uma metodologia direcionada para a sua aprovação. Então, quando eu trago para vocês a esquematização, do artigo 9º, quando eu trago para vocês a esquematização do artigo 5º do tempo do crime e lugar do crime, quando eu trago para vocês a esquematização do artigo 9º, quando eu trago para vocês e menciono que o artigo 9º, inciso 2º, reflete o que há de mais novo do mundo do direito penal militar acrescentado pela Lei 13.491 de 2017, e esquematizo mencionando que na linha A do artigo 9º, inciso 2º, os militares da ativa em situação de atividade que pratica um crime contra o militar da mesma situação, que mesma situação é essa? Da ativa em situação de atividade em um lugar sujeito à administração militar, será um crime militar. Isso é o que a linha A do artigo 9º.2 diz para vocês. A ideia aqui é esquematizar o conhecimento. A ideia aqui é esquematizar o artigo 9º, que é o cerne, que é o coração do direito penal militar. Eu trago o artigo 9º, inciso 2º, de forma esquemática. Observe em sua tela. Eu trago mais uma opção do artigo 9º, a linha B, mencionando que todo militar da ativa em situação de atividade que pratica um crime contra o militar da reserva, reforma ou assemelhado, independentemente do lugar onde se encontre, pratica um crime militar. Joãozinho é um militar da ativa. Pratica um crime. João é um militar da ativa. Pratica um crime contra Amanda, militar da reserva, subtenente aposentada. Depende de lugar sujeito à administração militar. Ou seja, dentro de um local que esteja dependendo da administração militar. Logo, isso será um crime militar. José, que pratica um crime contra Amanda, que é um militar da reserva, José é um militar da ativa em situação de atividade, ele pratica um crime militar. Tranquilo? Ele pratica um crime militar. Em lugar, depende de lugar sujeito à administração militar. Depende de lugar sujeito da administração militar. Ou seja, dentro de uma OME, dentro de um batalhão,
dentro de uma companhia, dentro de uma CPM, dentro da primeira companhia, segunda companhia, sei lá, pratica um crime militar. A terceira hipótese, militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou formatura, contra um militar da reserva. Veja, um militar está de serviço, João está de serviço, pratica o crime contra Maria, que está na reserva, independentemente, fora ou dentro de uma organização militar, fora ou dentro de um lugar sujeito, mas ele aqui está de serviço, e aqui o militar é da reserva, reforma ou um civil. Veja, pessoal, essa esquematização é necessária para vocês compreenderem as possibilidades que pode existir um crime militar. Se você abrir o seu código agora, nesse exato momento, vocês irão perceber que o artigo 9º, ele é muito complexo. E para entender o artigo 9º, é necessário esquematizá-lo. É necessário metodicamente esquematizá-lo e fazer a interdisciplinaridade com os outros conhecimentos. Lembram quando eu disse para vocês, lá nas primeiras aulas, no tocante a que o Código Penal Militar e o Código Penal Comum andam de mãos juntas, e você deve olhar para a Constituição para entender essas disciplinas de forma mais tranquila? Então aqui nós trazemos um esboço esquematizado do artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar. Por último, veja, é crime militar também o crime praticado por um militar durante o período de manobra ou exercícios contra um militar da reserva, reformado ou civil, independentemente também do lugar sujeito à administração militar. Por quê, pessoal? Aqui é como se ele tivesse de serviço. Então, militar de serviço que pratica um crime contra um da reserva. Veja, esquematizando. Militar de serviço que pratica um crime contra militar da reserva, militar da reforma, reserva, ou civil, independentemente do lugar sujeito à administração, ele comete um crime militar ajustado no artigo 9º, inciso 2, a linha D do Código Penal Militar. É assim que devemos estudar. É assim que devemos estudar os institutos, o conceito do direito penal militar previsto no artigo 9º 2 do Código Penal Militar. Esse artigo 9º 2, ele é muito importante porque expandiu o conceito de crime militar, o conceito de crime militar, possibilitando que, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, um crime previsto na lei de abuso de autoridade, um crime previsto na lei dos crimes hediondos, nos crimes de organização criminosa, na lei de tráfico de drogas, sejam julgados e investigados no âmbito intramuros, no âmbito das instituições militares. Através de um inquérito policial militar, se investigaria uma conduta prevista na lei de abuso de autoridade. Através do inquérito policial militar, se investigaria uma conduta prevista como contravenção penal, porque a contravenção penal não se aplica no mundo militar a 9099, a lei dos juizados civis e criminais. Não se utiliza essa lei sob o fundamento do artigo 90A da lei 9099. Veja o quanto é importante entender o conceito de crime militar. Veja o quanto é importante entender, esquematizar e relacionar, refletir sobre esse conteúdo. Olhe, caso um militar pratique uma infração de menor potencial ofensivo
e se encaixe lá na 9099, ele não será investigado via TCO, termo circunstancial de ocorrência, caso ele se ajuste no artigo 9º-2 e suas alíneas, mas será investigado por um inquérito policial militar, que quem será encarregado é você que está estudando para o próximo CFO. É você que está estudando para o próximo CFO que será encarregado dos vários procedimentos administrativos, incluindo esse inquérito policial militar previsto lá no artigo 16, 17, 18 do Código de Processo Penal Militar, que nós iremos ver depois, que nós iremos tratar também desse conteúdo nas aulas lá de Direito Processual Penal Militar. Então, pessoal, eu convido vocês a assistir essas aulas, a esquematizar, a estar com o seu código em mãos. Todas as aulas vocês devem estar com o código em mão. Com código, com vadimeco em mãos. Tranquilos? Com vadimeco em mãos. Todas as aulas vocês devem já ter imprimido o material, os slides, lido os slides. Nas aulas vocês devem anotar os artigos que eu irei mencionar. Dessa forma, vocês que irão fazer o concurso para oficial, que é OPM, da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, obterão sucesso. Essa aula também, evidentemente, pode ser usada para quem irá prestar o CFOA da Polícia Militar, porque os conteúdos são iguais. Essa é a beleza de entender o assunto. Observe, se você já é sargento e já concorre para o CFOA, pode utilizar essa aula e fazer o CFOA. Se você não é sargento, é policial militar, tem mais de 28 anos e é formado em Direito, é bacharel em Direito, não tenha medo. Preste o concurso ao Curso de Formação de Oficiais, QOPM. Mas a minha idade não tem nenhum problema. A sua idade, até agora, não tem nenhum problema. Tranquilos? Vamos seguir com a nossa aula demonstrativa para o Curso de Formações de Oficiais. Vamos lá? Então, aqui, pessoal, aqui, ó, tenho a esquematização. Depois da esquematização, professor, o senhor trará o quê? Eu trago as observações. As observações. A observação do artigo 9º, parágrafo 1º, é que a regra geral, os crimes de que trata este artigo, ou seja, crimes militares, o conceito de crimes militares, quando doloso contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. Serão da competência contra civil. Serão da competência do Tribunal do Júri. E se for contra militar? Opa! Se for contra militar, iremos analisar as observações abaixo. Crimes de militares estaduais e do DF, executores de crimes dolosos contra a vida de civil, sempre crimes comuns da competência do Tribunal do Júri. Diferente da observação posterior, da observação prevista aqui no artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Os crimes de que trata este artigo, crimes militares, crimes especiais, crimes complexos, crimes que a maioria deles só são praticados por pessoas específicas, militares. Crimes esses que só são praticados por pessoas específicas, em sua maioria, bem como em um dado local, administração militar, ou em uma dada circunstância, contra a ordem administrativa militar, podem estar previstos aqui no parágrafo 2º. Dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas. Forças Armadas.
cometidos por militares das Forças Armadas contra civil serão da competência da Justiça Militar da União. Forças Armadas. Forças Armadas não são PMs nem BMs. São Marinha, Exército. Forças Armadas são Marinha, Exército e Aeronáutica. É isso que são Forças Armadas. Quando essas pessoas praticam um crime doloso contra a vida de civil, dentro dessas possibilidades aqui, inciso 1, 2 e 3, elas serão julgadas, esses agentes das Forças Armadas serão julgados pela Justiça Militar da União. É isso mesmo, serão julgados pela Justiça Militar da União. Professor, será um júri lá? Será um conselho de sentença na Justiça Militar da União que irá julgar os militares das Forças Armadas que praticaram um crime doloso contra a vida de civil? Dentro dessas especificidades do inciso 1, 2 e 3 do artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar? Quais são essas? Observa, pessoal. Quais são essas especificidades? Inciso 1, no cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República. Em ação que envolva a segurança de instituições militares ou de missão militar, mesmo que não beligerante. De atividade de natureza militar, de operação de paz, Haiti, de garantia da lei e da ordem, GLO, subsidiária. As Forças Armadas agem em determinado estado, Rio de Janeiro, quando os órgãos de segurança pública não dão conta do recado. Então, elas agem de forma subsidiária. Por que é de forma subsidiária? Porque as Forças Armadas não competem à segurança pública. As Forças Armadas não têm treinamento para combater a criminalidade. Mas em casos excepcionais, elas podem agir no âmbito da segurança pública. Agindo no âmbito da segurança pública ou em operação de paz, de garantia da lei e da ordem, e comete um crime doloso contra a vida de um civil, será julgada pela Justiça Militar da União. Os militares das Forças Armadas, os militares estaduais, serão julgados pela Justiça Comum no Tribunal do Júri. Beleza, pessoal? Essa é uma aula demonstrativa. Essa é a minha quinta aula para o concurso CFO, mas também será utilizado para o concurso CFOA, pois os conteúdos são equivalentes. Observem, então, que nós fizemos uma chamada interdisciplinar. Falamos de forma didática, falamos de forma esquemática, marcamos os assuntos, marcamos os artigos importantes e agora trago como a finalização dessa metodologia a resolução de uma questão. Essa resolução dessa questão, que já tem aqui a questão resolvida e os itens, todos os itens já destacados, porque foi realizada em aulas anteriores. Eu trago apenas essa questão aqui para mencionar que, na maioria das vezes, todas as aulas que nós disponibilizamos aqui, no final delas, com 30 minutos de aulas, iniciamos a resolver alguns exercícios. Agimos de forma interdisciplinar. Marcamos os artigos mais importantes. Destacamos as palavras-chave dos artigos. Mencionamos um pouco de teoria e um pouco de jurisprudência, mas muito pouco. Muito pouco porque não é o objetivo da sua prova. Depois disso, dessa análise interdisciplinar, da marcação desses artigos,
dos exercícios propostos, nós iremos disponibilizar para vocês um simulado padrão, conforme simulados no plural, simulados no plural, conforme a banca organizadora do seu concurso. É assim a nossa metodologia de ensino. Os blocos de aulas, 30 minutos aproximadamente. Dessa forma, eu acredito que o sucesso será garantido. Abraço a todos, fiquem com Deus, mas também com Deus e com essa aula demonstrativa. Abraço pessoal, estamos à disposição. Felicidade a todos. Aqui, o seu professor Drailton Ferreira, muito feliz e muito honrado de estar falando com todos vocês. Abraço, fiquem com Deus.